A nova crise instaurada pela discussão de ontem na Casa Branca preocupa não só a Europa, ela traz consequências para todo o planeta. O presidente e o vice-presidente americanos mostraram em alto e bom som que a diplomacia da maior potência econômica e militar agora segue a lei do mais forte. A discussão chocou pelo tratamento dado ao chefe de um estado aliado invadido pela Rússia, um inimigo histórico dos Estados Unidos. Foi uma quebra de protocolo inédita, segundo o professor de Relações Internacionais Vitélio Brustolin. Nunca houve um embate público transmitido ao vivo pela imprensa entre chefes de Estado. Tudo isso é inédito, tanto na história das relações internacionais quanto na história dos Estados Unidos. O professor Leonardo Trevisan avalia que Trump mandou um recado para a Europa quando pressionou Zelensky a assinar o documento que permitiria a exploração de minerais raros em território ucraniano e disse: ou vocês fazem um acordo ou estamos fora. Essa expressão "nós estamos fora" tem um amplo espectro. Ela alcança principalmente a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem um princípio básico: quando um país integrante da OTAN é atacado, todos os outros são. Os Estados Unidos estão avisando a Europa de que a era da OTAN acabou. A principal beneficiada é a Rússia, que se fortalece. Os europeus veem as ações do Trump como favorecendo o Putin nesse momento, ou seja, favorecendo uma nova ocupação de território na Ucrânia, e não acreditam que a guerra acabaria na Ucrânia. A forma como o Trump vê a paz na Ucrânia não é a forma como os europeus veem. O Trump acredita que a paz precisa ser feita a qualquer preço, mas a paz a qualquer preço leva a outras guerras. Bem, os Estados Unidos não têm obrigação nenhuma de mandar recursos para a guerra na Ucrânia. Ele não tem obrigação. A Ucrânia, quem tem que defender a Ucrânia é a Europa. A Europa sim tem obrigação. Zelensky sabia que Putin iria atacar, porque ele iria entrar para a OTAN, que é o Tratado Atlântico do Norte, uma organização que foi criada para impedir o crescimento do Exército Vermelho da antiga União Soviética, e ele sabia muito bem que um dos maiores inimigos da Rússia era a OTAN. E se ele se candidatasse a entrar para a OTAN, a Rússia iria se sentir coagida. O meu inimigo está entrando no meu quintal. Eu tenho que atacar. Eu sou obrigado a atacar. Essa foi a reação de Putin. Ele viu que o seu inimigo estava entrando em seu território e no futuro poderia colocar armas nucleares apontadas para a Rússia dali. Então ele se sentiu coagido. Ele falou: eu ataco ou eu perco essa nova era, essa nova guerra que está por vir. Então ele automaticamente atacou, como um ladrão que entra num quintal e naquele quintal tem um cachorro. O cachorro ataca por instinto. Putin atacou por instinto de defesa. Mas Zelensky sabia muito bem disso, e ele sabia que a Europa iria investir capital. A Europa, os Estados Unidos, iriam investir capital na guerra. O nome disso é guerra por procuração, aonde você não entra com a tropa, você entra com recursos econômicos e com armamentos. Ele sabia que com esses armamentos e com esses recursos, ele se tornaria mais forte, até mesmo mais forte do que a Rússia, porque ele teria o mundo inteiro ajudando ele, e ele poderia recuperar os territórios que foram ocupados pela Rússia em 2014. E ele seria um dos maiores presidentes que já passou pela Ucrânia. Ele queria fama, ele queria sucesso, mas entretanto, os Estados Unidos não esperavam, a Europa não esperava que essa guerra iria durar tanto tempo, trazendo um desgaste econômico global, onde os Estados Unidos investiu bilhões sem ter retorno algum, e onde a Europa investiu bilhões sem ter retorno algum. Ambos os países investiram bilhões e bilhões de dólares, acreditando que Zelensky e a sua tropa da Ucrânia iria vencer essa guerra, mas não venceram. A Ucrânia está totalmente destruída e ninguém está ganhando nada com isso.
Os ucranianos, o exército ucraniano está só sugando o dinheiro dos cofres públicos americanos, numa guerra que não pertence à América. É uma guerra europeia, os europeus que têm que resolver as suas próprias guerras. Os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Então Trump, vendo ali essa situação toda, decidiu cortar esse dinheiro. Vou cortar isso. E ele chamou Zelensky para negociação. Olha, você tem ali um certo território onde tem muitos minerais e a gente precisa daqueles minerais. Vamos fazer o seguinte, a gente manda recursos econômicos para você, a gente manda armamentos para você e você deixa a gente ali escavar e pegar aqueles minerais. Zelensky disse que não, porque Zelensky quer dinheiro, ele não quer pagar para poder ter os armamentos, ele não quer pagar para poder ter o dinheiro, ele quer de graça. Então ele disse não. E Trump, cansado ali, de saco cheio de toda aquela situação, decidiu cortar a ajuda econômica. No final das contas, quem será beneficiado por tudo isso daí será o exército russo. Assim agora fica mais fácil da Rússia invadir a Ucrânia e tomar todos os territórios. A mídia esquerdista fala mentiras, dizendo que Trump trabalha junto com o Putin. Isso é mentira. Trump trabalha em favor dos interesses americanos e ele está certo. Ele tem que fazer com que o seu país venha crescer, não o país dos outros. Complicado. Esse é mais um conselho do L'Ami du Peuple, amigo do povo. Que Deus abençoe a todos. L'Ami du Peuple, o amigo do povo.